Obrigada, Xanri. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece. A prece que é uma ferramenta maravilhosa de conexão com os amigos, com os mentores que são responsáveis por esse momento do estudo. Nós elevamos então o pensamento, vibrando positivamente, deixando neste momento para outro pensamento que esteja em nossa mente, ouvidos em outro momento, que esse é um momento especial, um momento do estudo. Obrigada, Mestre Jesus, por esta oportunidade do estudo da noite de hoje. Que nosso irmão Jair, assim como todos nós, possamos sentir a tua vibração de amor, de paz, de serenidade, nessa busca nossa diária, nessa busca pelo conhecimento, pelo nosso autoconhecimento, e principalmente pela forma como nós vamos viver, agir, aplicar tudo aquilo que nós refletimos em nossas vidas. Te agradecemos e pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Liberando. Bom estudo, pessoal. Boa tarde a todos, boa noite, aliás, a todos. Poderiam me confirmar o som? Ok, obrigado, Eugênia. Obrigado, Xanri, Miriam. E vamos dar uma pequena relembrada, já que, ao contrário nosso, né, a espiritualidade tem um horário que a gente marca, eles mandam um horário certinho. Então, vamos lá. A gente começou a estudar semana passada essa obra, uma das minhas prediletas depois do Espírito, até por ser advogado, que nada mais é do que um julgamento de tudo que nós fizemos. Mas não é que o livro julgue a gente. O livro demonstra todas as armas, todas as ferramentas que nós temos para fazer o julgamento de nós mesmos. Não vou culpar ninguém aqui por ter feito, boa noite a quem está chegando, por ter feito qualquer coisa, pura e simplesmente porque nós vivemos em uma sociedade em que muitos estão tendo o primeiro contato com o espiritismo nessa encarnação. Em outras encarnações, e até nesta mesmo, muitos aqui tiveram influências de outras religiões. Eu mesmo tive uma criação espírita católica, metade espírita, metade católica. Então a gente se pega em alguns dogmas, ainda preocupado. Eu fiz uma besteira, vou morrer eternamente naquela culpa. Eu vou para o inferno, eu não vou conseguir me redimir. E aí a gente se pega a frase do Chico em que fala que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem recomeçar agora e fazer um novo fim. Nessa frase são mudadas algumas palavras, evidentemente, mas isso é normal, mas o sentido é esse. Bem-vindos, os que chegaram, Marlene e o Simplício, sejam muito bem-vindos. Então, a gente tem que pensar o seguinte: ao ler esta obra, ao estudar esta obra, eu não vou somente ler um livro como um romance, como qualquer obra do Espiritismo, principalmente da codificação, ela tem que ser uma obra lida, pensada, repensada, analisada.
Como dizia um ditado turco, escute 10 vezes, medite 100 vezes e fale uma vez só. No caso aqui seria leia 10 vezes. Cada vez que você ler uma obra dessa do Espiritismo, da codificação, você vai entender de uma maneira diferente e descobrir coisas novas, conforme o seu estado de espírito na hora da leitura e conforme a sua experiência. Hoje eu aprendo muito mais coisas do que eu aprendi há 30 anos atrás, quando eu era e pegava o livro dos Espíritos e lia e não era quase nada. Tive a mesma educação espírita basicamente que a Miriam, mas a Miriam seguiu mais o rumo, deu sequência mais do que eu. Para vocês verem como são duas pessoas que estão mais ou menos no mesmo local, na mesma casa, e têm uma visão diferente da coisa. Aí a gente se pega e vê religiões que até hoje pregam o seguinte: a alma nasce com o corpo, a alma morre com o corpo. E pastores, padres, não importa o líder religioso, colocando medo em seus fiéis para que eles tenham controle sobre eles. Nada mais é do que foi feito isso desde a época de Moisés. Existe essa prática. Os 10 mandamentos nada mais foram do que botar medo naquilo lá, nos seus seguidores, para que dogmas que eles adquiriram no tempo de escravidão pudessem ser suprimidos. Então eles teriam que adorar somente a Deus, e ali se adoravam qualquer coisa. Se uma cabra viesse com uma marca diferente, aquilo já era um sinal dos deuses, então ela era adorada. E veio uma obra não, 5 obras, uma principal e 4 explicando essa obra, dizer que não, a vida não é tão simples assim, ou melhor dizendo, tão injusta assim. A vida é muito mais complexa do que simplesmente nascer, viver e morrer. A vida é uma eterna evolução. E aí entrou o Espiritismo para poder combater esses dogmas que existiam até aquele momento. O judaísmo já fala um pouco de reencarnação, meio mascarado. Os druidas já falavam. Isso veio trazer à tona de maneira básica, de maneira entendível, aquilo que não poderia ser compreendido antes. Prometeu Nelson. Então a gente pega e fala, caramba, surgiram várias obras agora, de um tal de Allan Kardec, que diz que foi através dos espíritos, e que diz que nós somos eternos, nós somos imortais. Eternos não, eterno só Deus, mas nós somos imortais. O nosso espírito, se for da vontade de Deus, ele reencarna quantas vezes for necessário. E fala, caramba, que legal isso. Ou seja, o meu espírito está em eterna evolução, esteja encarnado ou não. Eu não tenho mais aquela história de, não, eu cometi aquele crime, ou cometi aquele deslize perante Deus, e eu vou arder eternamente no fogo do inferno. Até porque é incoerente, né, gente? Se a alma morre com o corpo, como é que ela vai arder no fogo do inferno? Se a gente pegar usar a lógica, a razão e o bom senso, que eu acho que tem que ser usado sempre, vocês têm que lembrar que o Espiritismo não é pura e simplesmente uma religião. É uma doutrina científica religiosa, um cunho religioso.
mas é nada mais do que uma doutrina. E você me pega, o cara fala o seguinte: não, vamos raciocinar. Daí a nossa fé raciocinada, e não uma fé séria. Poxa, bacana. Eu sempre falo isso para alguns amigos meus que resolvem bater de frente comigo, de maneira calma. E fala, a pessoa é uma pessoa perfeita, trabalhadora, tem seu dinheiro, um cara bonito, uma menina bonita, e tem aquele sujeito que está ali na rua, na esquina, todo aleijado, e não tem dinheiro nem para comprar um Dorflex. Como é que me explicam, algumas religiões me explicam isso? O que ele fez a Deus se a alma nasceu com ele? O que ele tem que pagar se a alma dele, quando ele nasceu, é inocente? E as crianças que vão em poucos dias, em poucas horas, encarnam e desencarnam em questões de dias. O que elas fizeram? Almas tão inocentes fizeram para merecer aquele fim. Eles não tiveram tempo nem de evoluir aqui na Terra. Então vamos lá. Não adianta eu falar isso com uma pessoa e querer que ela entenda aquilo a machadada, ou seja, dar uma machadada na cabeça e enfiar aquilo ali dentro. Não é isso, não era essa a intenção dos Espíritos. E muito menos de Jesus. Quando eu falo isso, a intenção nada mais é de que a pessoa reflita, a pessoa pense sobre o que ela acredita. Bata com o que eu falei e veja o que tem mais lógica, o que tem mais coerência. É muito fácil a gente chegar para uma pessoa que perdeu um ente querido e falar: olha, não fique assim, ele está num lugar melhor, agora ele vai poder olhar por você. Você perde um ente querido e se derrama em lágrimas, para do lado do corpo e quase vai junto. A gente estuda, é claro, mas nós somos humanos ainda. Ainda estamos em evolução. Ainda temos muito a cumprir ainda. Essa lógica, evidentemente, de que existia antigamente, nós somos a matéria, nós somos isso que vemos. Nós viemos falando isso já desde a semana passada, o quão incoerente isso é. Porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal, e não seres carnais tendo uma experiência espiritual. Não há o que se falar hoje em dia dessa teoria. Essa teoria caiu por terra. Não, o corpo nasce com uma matéria e a alma volta para o cosmos em forma de energia. Que bonito isso é. Mas vamos pensar de uma maneira lógica. Minha mãe teve 3 filhos. Ela teve 3 filhos, minhas 2 irmãs e eu. Se todos nós, ao encarnarmos, ao sermos fecundados, absorvêssemos a energia do cosmos, que é uma energia única, é uma energia uniforme, nós tivemos a mesma criação. Exatamente a mesma criação. Em termos de ensinamentos, em termos de inteligência, em termos de cuidar da casa, cuidar dos estudos, cuidar de filhos, não aprendemos muito, mas tivemos. E aí você pega e vê 3 pessoas completamente diferentes. Eu e minhas 2 irmãs somos completamente diferentes. Não tem nada a ver um com o outro.
Aí você fala, como é que pode isso? Como é que pode isso se nós nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, tivemos a mesma criação, pegamos energia do mesmo cosmos e somos completamente diferentes. Isso é a lógica derrubando uma teoria antiga. Uma teoria em que se falava que tudo era criado da mesma coisa. Tudo nós seríamos robôs. Nós estaríamos lá naquele filme Guerra nas Estrelas, sendo aqueles clones que pensam exatamente iguais. Os irmãos gêmeos pensam diferente. Você imagina seres que nasceram em momentos diferentes, ciências espirituais diferentes, com uma maneira de viver completamente diferente. Nós não somos, como bem diz a obra, gotas de um oceano. Se você pegar um conta-gota e puxar um pedacinho, um pouco de água e ir dando gota, elas vão sair exatamente do mesmo tamanho. E nós somos seres completamente diferentes. Deus nos criou com o nosso livre-arbítrio e em formas, em experiências completamente. Nós fomos criados seres inocentes, mas há milhares de encarnações atrás. Os mentores lá da casa que eu frequento, eles vieram falar já há mais de um ano para a gente que foi feito um cálculo na colônia da Luz Divina, que é a colônia é o hospital que atende lá na nossa casa, em que os seres encarnados atualmente aqui no planeta Terra já tiveram em média 27 mil encarnações, quase chegando a 30 mil. Entre 27 mil e 30 mil encarnações. Então vocês imaginam, vamos botar aí na média, já que antigamente era menos, de 50. Vamos pensar quantas encarnações, se a gente botar para arredondar 30 mil, gente, são 1.500.000 anos vividos. Isso sem contar no mundo espiritual. Olha quanta besteira, quanta barbárie nós já aprontamos neste momento todo. Frei Rogério nos fala que atualmente a gente não aprende mais nada. A gente só relembra o que a gente já aprendeu. E se a gente parar para pensar, é interessante isso, porque tem coisas que você não consegue aprender de jeito nenhum, demora, e tem outras que você pega numa facilidade tremenda. Você pega que tem criancinhas aí de 3 anos, 2 anos, sentam no piano, quando você vê ela está para lá e para cá tocando piano. Quer prova material maior do que a justiça divina, a justiça de Deus sobre a reencarnação? Não dá para se pensar em outra coisa assim. A gente pega as experiências, os aprendizados, e você pega pessoas que reencarnaram, às vezes até de maneira compulsiva, como por exemplo, na Mansão do Caminho, que é a mansão do Divaldo Franco, em que eles já passaram 6 mil crianças pela mansão dele. E ele tem aproximadamente 600 em média que ele tem por lá. Se chegar mais gente, não chegar. Então a gente pega uma experiência que houve há pouco tempo, em que 40 crianças negras e miseráveis foram abandonadas
E o Divaldo recebeu orientação do mundo espiritual para que acolhesse aquelas crianças. Ele acolheu e mandou para a escola, e elas não conseguiam aprender de maneira nenhuma o português. De jeito nenhum eles conseguiam aprender o português. E o Divaldo resolveu fazer uma pesquisa por que daquilo. E chegou-se à conclusão de que aquelas 40 crianças negras e miseráveis foram, na encarnação passada, 40 soldados nazistas que detestavam judeus, negros e miseráveis. E eliminavam mesmo, sem problema nenhum, matavam a rodo. E, ao desencarnarem, tiveram uma reencarnação compulsiva, isso a gente vai ver mais no futuro, tiveram uma reencarnação compulsiva, ou seja, contra a sua vontade, como crianças negras e miseráveis, para poder vivenciar aquilo que eles mais detestavam. Mas eles estavam tão enraizados na sua encarnação anterior que eles não conseguiram aprender o português. O que tiveram que fazer? Eles alfabetizaram as crianças em alemão. E elas aprenderam rapidamente o alemão. E depois, em alemão, começaram a alfabetizar elas em português. Traduziram para o português toda a alfabetização deles. Para que para que eles pudessem cumprir o que eles vieram cumprir, que era exatamente vivenciar o lado que eles mais detestavam. É claro que, vocês vão ver aqui no item 6, os meios afetam, evidentemente, parte do nosso viver. Deixa eu ver aqui, a Vanessa colocou, mas a chama do Ava temos que passar por todos os princípios da razão, do bom senso e da lógica. Sim, é a fé raciocinada. Mas eu queria sentir que o espírito tem uma lama, e não que sou tem uma alma, e não que sou carne e tenho uma alma. Entendeu? É muito fácil, Vanilde. É muito fácil. Isso, é claro, é entendimento. Você, com o estudo do espiritismo, você vai entender melhor isso. Mas é só você pensar numa força maior. Pense que você não teve uma encarnação só. Então você já é um espírito. Fique atenta aos seus sonhos, aonde você vai, aqueles sonhos que parecem reais. E é claro, esse sentimento só vem com a fé. Como foi dito aqui, não tem como abrir a cabeça de ninguém e enfiar isso cabeça abaixo. Isso cabeça abaixo da pessoa. Cada um tem o seu cada um, a sua fé. Existe a fé cega e a fé raciocinada. Qual é a diferença de uma para outra? A fé cega é aquela em que um líder religioso, ou você mesmo lendo alguma obra, como a Bíblia, por exemplo, você pega e lê. Você tem que encostar joelho durante 2 horas por dia. E você vai lá e ajoelha e não pergunta por quê. A fé raciocinada é aquela que você questiona tudo. Eu sou um questionador por natureza. Eu questiono tudo. E acho que todo mundo deveria ser assim. É claro que você pegar, a gente vê isso muito na casa espírita, não só lá na que eu frequento, mas em todas elas, principalmente as que atuam em cura, em que você pega o cara, entra pela primeira vez na casa espírita, e ele vai entrar ali, ele não vai entrar com fé raciocinada. Ele não sabe nem o que é espiritismo, muito menos o que é fé raciocinada. Ele vai entrar pela primeira vez
só aquele desejo de ser curado, de buscar alguma ajuda. Já que ele deve ter batido em vários lugares e não conseguiu essa ajuda. Aí o cara entra lá e fala, mas caramba, eu escutei um amigo falar que aqui tem um tal de doutor não sei o que lá, e ele ajuda a curar as pessoas. Ou seja, ele já deu o primeiro passo, ele acredita naquilo. E aí ele senta lá e vai começar o tratamento dele. E vai sentir uma melhora, evidentemente. Ele vai sentir aquela, no mínimo, os espíritos que estão ali junto dele, absorvendo energia. Às vezes nem por mal não, tá, gente? Às vezes ele está ali por falta de entendimento, do lado dele, absorvendo a energia dele. Exatamente. Absorvendo a energia dele. E ele vai sentir aquela melhora. E ele vai falar, caramba, eu vou voltar mais vezes, vou assistir as palestras. E vou ler. E ele já começa a se questionar o porquê daquilo. Aceitar os 10 mandamentos é ser cego ou raciocinado. Depende de como você aceita os 10 mandamentos. Tipo, depende de como você aceita. Primeiro que Jesus acabou com os 10 mandamentos. Já começa por aí. Jesus transformou os 10 mandamentos em 2. Na realidade, uma frase só completa, mas que pode ser dividida em 2 partes. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ele não falou amai somente a Deus. Ele falou amai a Deus sobre todas as coisas. E amai ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você ama o próximo como a ti mesmo, você não mata, você não cobiça a mulher ou o homem do próximo, você honra teu pai e tua mãe, e por aí vai. Ele não revogou de maneira tácita, ou seja, ele não falou, não, os 10 mandamentos estão revogados. Ele não fez isso. Ele veio ensinar o amor e a caridade. O amor ao próximo. Que você se veja como o teu próximo. Você só faça ao teu próximo aquilo que você quer que ele faça a você. Você não quer ser morto. Então você não vai matar. Você não quer ser traído. Então você não vai trair. Você quer ser respeitado. Então você vai respeitar. Não é que não conseguimos cumpri-los, Fernando. Os 10 mandamentos, na realidade, se você for olhar, só os 2 primeiros falam de Deus. Todos os outros eram um controle da população que eram necessários na época de Moisés. Tanto que ele depois instituiu várias leis civis que falavam de Deus. Se você não fizer isso que Deus quer, você vai para o inferno. Se você não fizer isso que Deus quer, vai para o inferno. Se não fizer aquilo, vai para o inferno. Como a proibição de evocar os mortos, que é um tema muito futuro do nosso livro. Mas eram necessários na época de Moisés. Na época de Cristo, veio uma boa nova ser anunciada. Já não eram necessários tantos controles quanto naquela época. Jesus houve a necessidade dele encarnar em nosso planeta porque o povo faltava amor. E foi isso que o Cristo veio ensinar. Ele reduziu a vibração dele para poder se juntar a nós, bem-vindo Juarez, se juntar a nós de uma maneira que ele pudesse ensinar. Tanto que o Ministério Público de Jesus, ou seja, a pregação dele, foi de somente 3 anos. Ele passou 30 anos se preparando. E olha o que ele deixou para a gente. Foi crucificado? Sim, era necessária aquela crucificação. Se Jesus morresse de idade, possivelmente, provavelmente,
a obra dele teria morrido junto com ele, como de tantos outros que existiram por aí. Que ainda se ouve falar, mas ninguém dá tanta importância quanto a obra de Jesus. Havia necessidade dele ser crucificado para que aquilo ficasse marcado, fosse criado um mártir. Aquela obra ali, para não morrer somente naquilo ali. Tanto que, se ele tivesse vivo ainda, os apóstolos estariam do lado dele. Os apóstolos se espalharam pelo mundo para poder pregar aquilo que Jesus pregou. A vida de Jesus foi tão importante que na China já havia notícias da vinda do profeta antes dele chegar. Antes dele chegar, já havia essa notícia dele. Vamos lá voltar ao nosso aqui. Tem também, gente, nós discutimos agora há pouco sobre a fonte universal da vida. O fluido que nós chamamos de fluido cósmico. Mais uma vez, veio essa boa nova, a boa nova do Espiritismo, que não foi nada criado. Outro dia nós estávamos discutindo bastante isso, sobre o termo kardecista, o kardecismo. Termo esse que foi popularizado, mas que não existe. Kardec nunca criou esse termo, ele criou o termo espírita. O que você é? Eu sou espírita. Eu costumo dizer, até um pouco diferente, eu falo que minha religião é amor e eu sigo a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Porque é muito complicado, você fala espírita, apesar de eu ter o maior prazer, sem problema nenhum. O pessoal que tiver dúvida, vai anotando aí, no finalzinho, fica assim, o quanto for necessário para responder. Não tem problema nenhum, ok? Não, mas porque às vezes uma pergunta às vezes entra numa sintonia diferente do estudo e tira. Graças a Deus agora todas estão na sintonia. Mas a gente pega uma sintonia um pouquinho diferente e pode realmente modificar a coisa. E a gente pega, vamos botar aqui exemplo de crianças. Quantas crianças vocês conhecem, quantas famílias vocês conhecem, que na mesma família existem segmentos religiosos diferentes. Irmãos que foram criados iguais. Tem o caso da minha, tem o caso de várias aí, em que um é protestante, outro é espírita, outro é católico. Porque nós já tivemos essa criação anterior. Nós já passamos por isso. As histórias de que, nós já nascemos assim. Outro dia estava uma pessoa falando do meu lado e falou, não, mas nós vamos alcançar a redenção para subir aos céus. Mas existem também, eu falei, tudo bem, eu não estou preocupado para onde a gente vai, falei para a pessoa. Eu estou preocupado para onde a gente veio. Eu quero que vocês me expliquem isso. E não adianta, porque não vai explicar, gente. Uma doutrina que prega que o corpo é criado com a alma não está se preocupando de onde nós viemos. Ele está se preocupado em controlar aquela população para que ela ande em cima do trilho, na linha, cumpra o que tem que ser cumprido, segundo os escritos, faça o que tem que ser feito, muitas vezes sustentando aquela máquina, para que ela consiga a redenção celestial. A Igreja Católica, por exemplo, ela não foi criada por cristãos.
Não pensem nisso porque vocês vão estar se iludindo. A Igreja Católica foi criada por romanos que, vendo que várias esposas e várias sogras e mães de senadores, e não se assustem porque a gente normalmente vê filme aqueles senadores velhinhos, né? Normalmente o senador romano é bem velhinho, e não era, a gente sabe disso, né? A gente sabe que naquela época a expectativa de vida era de 50 anos no máximo. 50 anos o cara já estava acabado. A mulher com 40 filhos já era coroa já. Hoje em dia a mulher está no auge da idade. Naquela época ela estava no final de linha. E as mães, existiam mães, evidentemente, de senadores. E elas já se encontravam já eram cristãs e já faziam pressão sobre os senadores para que eles também assumissem esse lado. Então eles falaram o seguinte, falaram, gente, vamos ter que controlar esse povo. Vamos ter que dar um jeito de manter o nosso poder. E foi criada a Igreja Católica, que, pela língua da época, significa Igreja Universal. Para que ela pregasse os ensinamentos do Cristo conforme o entendimento deles. Tanto que existem provas científicas da existência de escritos de Jesus. E não há um sequer na Bíblia, nenhum evangelho sequer de Jesus na Bíblia. Porque como é que eles vão botar, não, o cara está pregando que não precisa de líder religioso para orar e se ligar no celestial. Nunca eles colocariam isso. Porque o que eles queriam, na realidade, era o controle total sobre a população. Manter a igreja. Então, eles criaram a Igreja Católica, chamaram para si o controle dos cristãos, criaram a legião de monges templários, que não é o nosso amigo da sala Luiz Nascenda, para que eles, como força armada, pudessem defender os interesses da igreja. Aonde vocês escutaram na história que Jesus aclamou pela briga armada para defender as ideias dele? Muito pelo contrário. Nem com dinheiro eles saíam para pregar, quanto mais armados. Então a gente se pega pensando o seguinte, tudo nesse mundo de provas e expiações foi criado com interesse. Foi criado com interesse de controlar. Então, em momento algum, essas doutrinas e essas religiões querem que o homem pense o seguinte, não, eu sou várias encarnações, então eu tenho que me melhorar. De maneira alguma. Semana passada nós citamos um evento para que se descobre com uma doença terminal e não acredita em reencarnação. O que um cara desse vai fazer? Ele vai pirar na batatinha e vai fazer 1000 loucuras no mundo. Ele vai aprontar poucas e boas. Já tiveram até filmes até de comédia sobre isso. Se não me engano, a atriz era Tina Latifa, em que ela descobriu que tinha um câncer e ia morrer mesmo, e fez empréstimos, gastou tudo que não podia, e no final o plano estava errado. É mais ou menos o nosso caso aqui. O nosso exame errado é a crença de que nós vamos desencarnar e que vamos ficar ali deitadinhos esperando pelo juízo final. Que coisa chata isso, né, gente? Que coisa chata.
Primeiro que o dormitório celestial deve ser enorme, que você imagina quantos espíritos já desencarnaram. Se vocês levarem em conta que nós somos 7 bilhões e há para cada espírito encarnado, há em média 4 querendo reencarnar, ou seja, temos aproximadamente 35 bilhões de espíritos só no planeta Terra. Só no nosso planeta mais a Lua, boa noite, nós somos 35 bilhões de seres esperando, peraí, daqui a pouquinho eu vou estar reencarnando. Só temos 7 bilhões de vagas. E sabemos que esse número vai diminuir drasticamente. Então está na hora da gente passar a acreditar o seguinte, falar, olha, eu estou com uma doença grave, eu vou morrer agora, então eu vou continuar me preparando para a próxima encarnação. Então eu vou estudar agora. A fila é grande, Rua Estrela, mas nem todos que estão lá merecem ou precisam reencarnar, né? Eles querem, mas não precisam ou não merecem. De repente a gente vai e volta rápido, ou vai e não volta mais. Muitos dos que estão aqui atualmente, quando desencarnarem, ou vão para um planeta inferior, ou então vão ficar por lá mesmo. Deixa eu ver aqui. Jaime Pereira, os espíritos vão ter que trabalhar dobrado, fazendo fecundação e proveta, porque as famílias estão diminuindo. Mas as famílias estão diminuindo, Braz, exatamente por causa disso. Isso tudo é programado, não é porque as famílias não querem ter mais filhos. Toda essa diminuição de população já está programada pela espiritualidade, visto aí as mortes coletivas que estão havendo pelo mundo, que estão levando 1.000, estão levando 500 de uma vez só. Tudo isso está programado para a população mundial, quando chegar na época da regeneração, ela está por volta de no máximo 4 bilhões de habitantes. Isso está sendo jogado de pouco em pouco. A fila vai aumentar ainda muito ainda. Nós temos que nos preparar agora, sermos persistentes, sermos perseverantes na luta pelo Espiritismo, na luta pela obra de Jesus. Não necessariamente o Espiritismo, porque o pessoal costuma falar, e aqui cita até isso, que nós somos os donos da verdade. Nós não somos. Nós temos um pedaço dela. Muito ainda tem para... Eu acho que alguém citou isso alguns dias atrás, eu acho que foi a Mina, se eu não me engano. Muita verdade ainda tem por vir, e muita coisa está em outras religiões. Coisas até que nós dobramos o olho e tal, mas aos poucos, tanto que as 5 obras do Espiritismo, o nome delas são as 5 obras básicas do Espiritismo. Muito se veio falar depois, é claro que você tem que usar, como a Chanri disse no início, a lógica, a razão e o bom senso, para poder saber o que é útil e o que não é útil. O que não for útil, você deixa de lado. Muito se escreve, o papel aceita qualquer coisa. Se você escrever lá, o Jair é bonito, o papel vai aceitar. Não é verdade, mas ele vai aceitar. Agora, cabe a nós lermos alguma coisa, estudarmos e, principalmente, praticarmos. Não adianta você pegar, ler as 5 obras do Proteteu, as mais de 450 obras do Chico, você lê todas as obras do Divaldo, e depois você amar o teu motorista do ônibus, o outro motorista do carro, você fala mal dos seus parentes, você provocar briga, você guardar mágoa. Não adianta nada você ler.
Se você lê e não pratica, as obras todas nada mais são do que romãs. O livro dos Espíritos nada mais é do que um questionário que não vale de nada se você não ler aquilo e não praticar os ensinamentos. A Bíblia é um livro vazio se você não tiver fé naquilo que está escrito ali. Muita coisa é que o povo leva aquilo literalmente. Eu olho a Bíblia simplesmente como eu escuto uma parábola. Tudo para mim é exemplo ali. Exemplo, por quê? Porque Jesus não andou de 300 quilômetros. Toda a pregação dele foi feita em um espaço de 300 quilômetros. Gente, 300 quilômetros é do Rio de Janeiro, não chega a São Paulo. Você chega um pouquinho depois de Aparecida, quase chegando em Taubaté. Ou seja, não é nada perto do que se tornou este livro, esta obra. É a obra mais lida no mundo. Nos presídios, então, ela é mais lida que o Código Penal, que é a segunda obra mais lida nos presídios. A gente tem que se tocar de que qualquer mudança, vou aproveitar a frase aqui da Rua Estrela, é feita de dentro para fora. Ninguém consegue mudar você enchendo teu ouvido de coisa, insistindo, para que você, aquilo entre na tua cabeça. Não, principalmente fora, Fernando, porque praticar dentro é fácil. Você chegar numa casa e sentar, tomar um passe, que maravilha, eu estou bem. Isso é muito fácil. Isso é muito tranquilo. Por isso, a gente tem que usar a fé raciocinada. Ou seja, ler as obras e falar, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Ou melhor, o que eu posso fazer de certo? Eu pratico bem, mas tem bem que eu poderia estar praticando e não estou. Eu oro pela minha família, mas eu poderia estar orando pelo mundo. Paulo foi um dos apóstolos mais importantes de Jesus, apesar de não tê-lo conhecido fisicamente. Mas todos os apóstolos foram importantes. Quando Jesus foi crucificado, eles se espalharam pelo mundo. É claro que se você pegasse uma obra dessa e ficasse ali pequenininho, aquilo teria morrido. Ou estaria até hoje fanáticos ali no Oriente Médio, falando sobre isso, como outras religiões não cristãs, que estão ali muito fortes, muito enraizadas. Mas Paulo foi um apóstolo foi até pela história dele, porque ele era um caçador de cristãos. Ele matava cristãos assim lindo. Até o dia que ele teve encontro com o Espírito de Jesus. E aí sim, ficou cego, foi curado. E ele se transformou. Mas ele se transformou de dentro para fora. Ele passou a acreditar que aqueles ensinamentos eram verídicos. Antes ele tinha conhecimento do ensinamento de Jesus, ele tinha. Mas nada tão enraizado, uma crença tão grande quanto ele teve quando ele teve na pele dele. Muitas, e a gente escuta muito isso ali no estudo espírita, somente quando os mentores vêm para conversar com a gente. O caso daquelas crianças que eu citei agora há pouco, elas não estavam preparadas para a mudança ainda. E
certeza ainda vão te odiar. Eu não levantei como elas estão hoje em dia, mas muitos vão te odiar ainda pelo seu estado, se olhar no espelho e não vão aceitar aquela figura. Muitos provavelmente ali, talvez se não tiverem uma educação religiosa bem baseada, que eu acredito que o Divaldo dê, muitos ali ficaram loucos até, porque não aceitam isso. E você vê pessoas aí que passam anos e anos acreditando em coisas e vão desencarnar acreditando naquilo. Vêm provas diferentes, mas não estão disponíveis a essa mudança, como você bem citou. Simplesmente não aceitam por não aceitar, mesmo tendo explicações e prova ao contrário. O que a gente tem que saber é o seguinte: como a Vanilda citou, eu não me sinto tendo um espírito. Porque ainda não é o momento, Vanilda. Eu tive essa criação espírita e eu tive várias provas como criança, mas quando eu tive uma experiência de quase morte aos 13 anos, eu vi que realmente ali eu era um espírito. Porque eu me via completamente fora do corpo, vendo tudo o que acontecia com o meu corpo sendo resgatado, sendo levado para o hospital, meu corpo sendo colocado em uma sala, sendo levado para outro hospital. E nesse outro hospital foi que eu voltei para o meu corpo. O que eu acabei de citar agora. Eu tive uma projeção e ficava vendo tudo, eu ficava acompanhando tudo. O caso do umbral é um pouco diferente. Outro dia me perguntaram onde é que ficava o umbral. Eu falei, o umbral não fica na Rua das Trevas, número 13. Não há um umbral, gente. Um umbral, aquele umbral que está esperando por todo mundo. Cada um cria o seu umbral conforme a sua vibração. Se for o caso de ir por umbral. Se estiver com vibrações baixas e ainda precisar aprender um pouco. E nesse umbral, mas diz a literatura que eu encontro com pessoas. Claro que encontro. Porque tem pessoas na mesma vibração que a sua. Então vão ser atraídos para o mesmo tipo de umbral. Para o mesmo tipo de umbral. Então eles vão criar o seu umbral e vão para lá. Até o momento em que ele vai estar tão jogado naquilo ali, que ele vai falar, opa, peraí, pelo amor de Deus, nesse microsegundo, ele vai ser socorrido. E aí vai ser levado para o esclarecimento. Se ele vai aceitar esse esclarecimento ou não, aí é outra coisa. Mas ele já vai estar em tratamento, não importa o quanto demora esse tratamento. Essa mudança é interior. Vocês viram que André Luiz, que era um médico que tratava de graça, não cobrava, dava remédio, era caridoso, foi parar no umbral, porque era egoísta, tinha uma vida desregrada, sabia que o cigarro e a bebida faziam mal e mesmo assim consumia. Então ele foi considerado suicida e foi para o Vale dos Suicidas. Não, caridoso, Rostre, que eu falo porque ele atendia de graça. Ele não era caridoso com os filhos. Ele não era caridoso com os filhos, porque ele era um bom pai até. Mas ele não cobrava, porque ele tinha que receber. Né? Ela fazia caridade de empurrar os pacientes para ele, mas ele também não cobrava. Tanto que a única oração, as duas únicas orações que ele recebeu foi da mãe e da esposa de um paciente. Gente, estamos agora chegando ao nosso tempo final. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, faça escrever agora. Né? Eu brigava, né, Rô Estrela? Mas, se ele não quisesse atender, ele não atendia, ela perdia o emprego ainda. Ele fazia cara feia, mas acabava atendendo. Ele entendeu no futuro, ele acabou entendendo. A caridade é uma coisa complicada. Deus é tão sábio que muita gente vai à casa espírita doar alimentos
com medo de ir para o inferno. Não é porque quer alimentar alguém. É para fez alguma besteira e vai lá dar dar aquilo de alimento para poder limpar a barra. Aí eu falo que Deus é sábio, porque Ele faz, mesmo pelo motivo errado, Ele faz a pessoa fazer a coisa certa. Então, quero deixar aqui um beijo no coração de todos. Sexta-feira que vem, eu não me alonguei um pouquinho mais, porque senão eu já entraria no item 9, mas sexta-feira que vem, uma pessoa orou por ele, uma, coitado. A mãe, as duas, né? A mãe e uma esposa do paciente. Então vamos, agora, quem quiser fazer perguntas, se tiver alguma dúvida, fique à vontade, coloque aí na área do texto, que se for necessário, a gente sobe depois. Tá ok? Um beijo no coração de todos, a Miriam vai subir agora. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Jair. Bom, pessoal, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer aí sobre o tema? Alguém é só postar na área de texto, né? Que o Jair vai então responder na medida do possível, né? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Valeu, né? Muito bom. Bom, então vamos fazer a nossa prece, já que não tem nenhuma pergunta, né? E vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Então vamos nos desligar um pouquinho de qualquer outro assunto, né? Relaxar um pouquinho, concentrar o nosso pensamento, ligar os nossos pensamentos a Deus, aos espíritos amigos que aqui estiveram conosco, preparando este ambiente para que nós sentíssemos todas as vibrações de paz, de serenidade, para que a gente pudesse estar com o coração aberto a essas reflexões do dia de hoje. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de tantas reflexões nesta encarnação. A oportunidade do esclarecimento, a oportunidade da busca de conhecimentos que vão ajudar na nossa transformação moral. Agradecemos a Jesus, nosso grande mestre, aquele que nos incentiva diariamente, aos espíritos amigos, a André Luiz, o mentor, a todos aqueles espíritos também conosco vêm aqui estudar, nos instruindo, nos incluindo e nos incentivando. Possamos retornar às nossas tarefas em paz e te agradecemos também a oportunidade da vida e pedimos a permissão para darmos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja, muita paz. Liberando